Glórias a Deus, aleluias, a paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Mais uma vez, aqui quem vos fala é sua irmã em Cristo, missionária Antônia, e hoje, pela graça e a misericórdia do Senhor, aí nesta campanha de oração, buscando a sabedoria divina do Senhor sobre as nossas vidas, mais uma vez o Senhor nos concede, esta oportunidade para nós estarmos aqui no terceiro elo desta campanha. Sejam todos e todas bem-vindas e bem-vindos. Não sei exatamente qual horário você vai estar me ouvindo, eu posto essa oração na parte da manhã, mas você que está me ouvindo de manhã, de tarde ou de noite, que Deus abençoe o seu dia, o seu momento neste exato momento, que mais uma vez o nosso dia ou o seu dia de hoje venha a ser um dia de bênçãos, vitórias e maravilhas pela graça do Senhor, amém? E peço aos irmãos, deixe o seu like, compartilhe, ative o sininho das notificações e deixe o seu comentário. E peço aos irmãos, abra sua Bíblia juntamente comigo em Êxodo, capítulo 14, verso 14, para as nossas meditações, que diz bem assim: O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Irmãos, somente até aqui, e essa palavra ela é pequena, mas ela fala muito e profundo nos nossos corações, acerca de deixar tudo nas mãos de Deus e somente colocar nas mãos dele e deixar ele operar, pelejar por nós. Irmãos, chegamos ao terceiro elo pela graça do Senhor e hoje eu quero falar com os irmãos, falar sobre um tipo de sabedoria que às vezes no começo machuca a gente, mas no final e no meio disso tudo nos dá maturidade espiritual e no final cura o nosso coração. O que? A sabedoria de ficar em silêncio e deixar Deus agir. Irmãos, não é fácil. Ainda mais em momentos das nossas vidas, não é fácil a gente ficar quieto, não é fácil a gente ficar em silêncio, mas quando a gente tem a sabedoria e busca a sabedoria do Senhor, o Espírito Santo nos conduz, nos guia. Não é fácil, eu sei, quando a gente é ferido, quando a gente é traído, caluniado, acusado injustamente, a nossa vontade, como todo ser humano, é defender, é gritar, é clamar por socorro, é expor a verdade, Mas sabe o que Deus nos ensina, irmãos? Que a sabedoria nem sempre responde, nem sempre. Às vezes ela silencia e confia no Senhor. E a Bíblia, irmãos, está cheia de exemplos disso. Um dos maiores é o próprio Jesus. Quando ele foi traído por Judas, ele não gritou, ele não expôs. Quando ele foi caluniado diante de Pilatos, ele ficou em silêncio. Por quê? Porque Jesus sabia que Deus estava no controle de tudo e de todas as coisas e que a justiça divina sempre prevalece sobre a injustiça humana, porque o homem é falho e Deus, ele é justo. E o versículo de hoje, irmãos, é muito forte. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Irmãos, isso é sabedoria pura. Tem lutas, irmãos, que a gente vence de joelhos e não com argumentos. Tem batalha que não se luta com a boca, mas com a alma no altar. Deus, ele está dizendo para mim e para você: deixa que eu luto por você. Você só precisa confiar e calar, ficar quietinho. Confiar em mim. Talvez você esteja passando por um momento difícil e fala: não é fácil. Eu sei que não é fácil, porque a vida nos ensina a amadurecer um pouquinho mais com a graça do Senhor. Irmãos, mas eu quero dizer que a gente tem que adquirir a sabedoria do Senhor. Para mim, para você não será fácil, mas a sabedoria do Senhor, a graça do Senhor nos conduz. Porque, irmãos, tem pessoas que vão te provocar só para te ver sair do controle, do sério. Tem gente que te fere e depois diz que você é errada por reagir. Mas a sabedoria de Deus, irmãos, te ensina a não reagir na carne, e sim a responder com o Espírito. A sabedoria de Deus te diz: você não precisa provar nada para ninguém. Você não deve nada a ninguém. Quem te justifica sou eu. Irmãos, a sabedoria não é covardia, é maturidade espiritual. Nós temos que entender isso. Que a sabedoria, ela não é covardia, ela é maturidade espiritual. É saber que o silêncio bem usado é arma poderosa nas mãos de quem confia completamente em Deus. O silêncio de Deus, irmãos, o silêncio de hoje, na verdade, pode ser a vitória de amanhã na nossa vida e na sua vida. E por isso eu quero te dizer
Se você está enfrentando traições, calúnias, injustiça, escuta isso com muito carinho. Não desça ao nível de quem te fere, suba ao nível de quem te cura. E quem te cura é o Senhor. Então entrega para Ele, deixa Ele lidar com essa situação, com esse problema, porque quando Deus ele defende alguém, até o inimigo tem que reconhecer. E eu quero dizer algo aos irmãos. Quando o momento difícil vir, você irá perceber que você necessita ou a sabedoria do Senhor está com você. E é no momento difícil que nós temos que buscar mais a sabedoria do Senhor. Para quê? Porque a sabedoria divina do Senhor nos ajuda a saber acalar mais. Nos ajuda a saber esperar mais no Senhor e a saber confiar mais nele. Irmãos, porque há situações em nossas vidas em que Deus ele não quer que você responda. Ele quer que você resista com maturidade. Tem coisa que não se vence com grito, com explicação, com justificativa. Tem coisa que só se vence com o silêncio. Com a palavra silêncio, com o jejum, com mais oração e com posicionamento em Deus, irmãos. E eu quero dizer, irmãos, há pessoas que vão se levantar contra você. Isso é normal durante a nossa caminhada. Também nós temos que entender isso, que durante a nossa caminhada haverá mentiras, calúnias, invejas, perseguições. Por quê? Porque você carrega algo verdadeiro, algo que elas ou eles, não suporta ver na sua vida. Luz, irmãos, incomoda as trevas. Integridade confronta falsidade. Pureza incomoda hipocrisia. Mas Deus, irmãos, ele não nos chamou para provar nada para ninguém. Deus, ele te chamou, me chamou para viver para Ele, com Ele e por Ele. Se te acusarem injustamente, lembre-se de que Jesus, diante de Pilatos, ele ficou calado, porque quem está na verdade, não precisa se desesperar. Quem está em Deus descansa na justiça dele, porque ele é justo. E eu quero te dar um pequeno conselho, irmãos, e falar algo aqui muito importante. No decorrer das nossas vidas, da nossa caminhada, eu sei que ainda eu tenho que aprender muito, mas com um pouquinho que eu vivi e aprendi, quero compartilhar com vocês. Eu quero dizer que, irmãos, tem gente que parece piedoso, piedosa, que quer ajudar, mas por dentro tem pessoas. Por dentro é cheio ou cheia de fingimento. Fala de paz, mas planta divisão entre os irmãos. Sorri de dia, mas fere à noite pessoas, contaminando o coração de pessoas acerca de algo. E se você não tiver sabedoria ou a maturidade espiritual na sua vida junto com a sabedoria, você vai cair na armadilha deles. Vai discutir, se rebaixar, se contaminar. Mas, irmãos, nós estamos aqui para aprender com o Espírito Santo e buscar o quê? A sabedoria no Senhor. E quem é sábio não faz isso. Quem é sábio se recolhe, quem é sábio ora mais, coloca e entrega nas mãos de Deus, porque a boca de quem teme ao Senhor está ungida de propósito e não de vingança. E talvez o problema que você se encontra, você muitas das vezes está perdendo o seu tempo, a sua bênção, na verdade, tentando provar seu valor para quem não quer te entender. Não perca a sua paz tentando se defender de quem já decidiu não te entender ou te ouvir na verdade. Sabe por quê, irmãos? Porque a sabedoria verdadeira nos ensina a ficar quieto quando a carne ela quer gritar, quando a carne ela quer falar a verdade, a perdoar quando o nosso coração ele quer se fechar, a orar quando o mundo ele quer te ver cair. E pode ter certeza, irmãos, Deus ele vê tudo. Ele ouve tudo e ele viu tudo e no tempo certo ele entra com justiça nas nossas vidas. Porque, irmãos, a sabedoria ela não responde. A sabedoria ela observa. A sabedoria ela não acusa, ela entrega as causas, os problemas nas mãos do justo juiz. Porque só ele que sabe, só ele sabe o que fazer nessa situação nas nossas vidas. E quando Deus ele age, ninguém pode impedir. Vai ficar um pouquinho grande, mas eu quero dizer, irmãos, tem momentos na nossa vida em que a gente descobre que nem todo sorriso ele é verdadeiro. Tem pessoas que nos abraçam, que falam para nós, estou contigo, estou do seu lado, vou te ajudar. Mas por dentro estão esperando a primeira oportunidade para te ver cair. E o mais triste, irmãos, isso está acontecendo muitas das vezes dentro das igrejas. A gente que deveria ajudar o próximo a crescer na fé, mas que ao invés disso
critica o outro, te critica pelas costas, te julga sem saber o que você passa, está passando ou passou e até torce para ver você desanimado ou desanimada. Mas olha, irmãos, eu quero te dizer algo com muito carinho. Não deixa o veneno do outro matar a pureza que Deus ele plantou em você. E eu quero te dizer uma coisa. Se você já sofreu isso ou está sofrendo, se alguém sorriu para você e depois te apunhalou pelas costas, eu quero te dizer, não deixe o seu coração se tornar amargo por conta disso. Continue sendo de Deus, continue sendo verdadeiro, feliz, alegre com a paz do Espírito Santo no seu coração, porque a sabedoria do alto, irmãos, nos ensina a perdoar, a calar, a não revidar, mesmo quando dói. O Espírito Santo, a sabedoria do Senhor está nos guiando, porque nós somos servos de Deus. A sabedoria, irmãos, nos dá a visão espiritual. Ela mostra quem é de verdade, quem só tem aparência. E ainda assim, mesmo sabendo quem são, o Senhor ele nos dá a graça, a estrutura dele. E Deus nos ensina a orar por eles. E a nos igualarmos a eles, entende? Eu quero te dizer, tem gente que fala bonito, que prega bonito, que canta, até se emociona no altar, mas vive plantando contenda, fofoca, divisão e várias outras coisas. E aí, irmãos, que a maturidade espiritual, ela tem que entrar em ação nas nossas vidas. O quê? Não é porque quando ou estão falando de você que você tem que se explicar. Não é porque te traíram que você precisa se vingar. Fica somente na posição, fica no seu lugar com Deus, que Deus ele vai operar, vai fazer a justiça por você. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, ele sabe de tudo. Deus, ele conhece os corações. E o Senhor, ele honra quem anda com a sabedoria e anda com o coração limpo. E se você tem passado por isso, ou está passando, até mesmo dentro da igreja, não sei o que você está enfrentando. Se você se sente excluída ou excluído, incompreendido ou incompreendida, usada ou traída, eu quero te dizer, entregue para Deus. Porque somente o nosso Deus, somente o Senhor, ele pode resolver esse problema. Irmãos, não contamine a sua alma tentando entender tudo. Só continue fazendo bem a vontade do Senhor, porque no tempo certo, o Senhor ele mostra quem é que, ó irmãos, quem anda com sabedoria fica em paz. Mesmo em meio da guerra, no momento desconfortável, no momento difícil, nós ficamos com o coração em paz. Porque nós sabemos que quem justifica o justo é o Senhor. E lembra, irmãos, Jesus, ele andou com Judas. Jesus foi traído com um beijo, mas ele não se levantou na verdade para se vingar. Ele cumpriu o propósito dele e deixou que o Pai cuidasse do resto. E é isso que nós temos que fazer, deixar nas mãos de Deus. Então, irmãos, caminha com sabedoria. Cuidado com quem você abre a porta da sua casa, a sua intimidade, o seu coração. Nem todo mundo, irmãos, que diz, estou contigo, vou te ajudar, é enviado por Deus, tá? Mas todo mundo que tenta te derrubar vai ver Deus te levantar. Deus te mantendo de pé, te sustentando, se você continuar sendo firme e fiel na presença dele, porque no final, quem anda com Deus não precisa se defender, porque Deus nos defende, Deus é a nossa justiça. E por isso, irmãos, já tá com 14 minutos, eu quero convidar você a clamar e a orar comigo, buscar ao Senhor, colocar tudo nas mãos dele, porque somente ele pode resolver as nossas causas, os nossos problemas. E eu creio que o Senhor Jesus, como em todas as outras orações, irá ouvir a nossa oração e o nosso clamor. Amém? Oremos ao Senhor Jesus. Soberano, eterno Deus e Pai, ó Pai querido, Senhor, com muita alegria, eu quero glorificar ao Senhor, meu Deus, e exaltar o Teu santo nome. Meu Pai, não sei exatamente qual horário
este irmão, esta irmã vai estar aqui ouvindo e clamando ao Senhor juntamente comigo, Senhor, ouvindo esta oração, mas eu quero agradecer ao Senhor por mais uma manhã, Senhor, que o Senhor nos concede por mais um dia. Talvez este irmão vai estar me ouvindo, esta irmã na parte da tarde ou na parte da noite, não sei. Mas que o Senhor possa conceder uma manhã, uma boa tarde, uma boa noite sobre a vida de cada um de nós. Meu Pai, toma o nosso dia de hoje de sexta-feira em Tuas mãos. Meu Pai, que o nosso dia de hoje venha a ser um dia de bênçãos, vitórias e maravilhas e grandes respostas da parte do Teu Espírito Santo. Meu Pai, nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos ouvir a Tua confirmação, a Tua resposta divina da parte do Senhor. Meu Pai, hoje aqui no terceiro elo dessa campanha de oração, buscando a sabedoria do Senhor, meu Pai, nós buscamos ao Senhor a maturidade espiritual também, a força e a graça, a estrutura da parte do Teu Espírito Santo. Meu Pai, porque nós sabemos que durante as nossas caminhadas, durante a nossa caminhada, nós iremos encontrar muitas coisas. Meu Pai, nós iremos passar por várias situações que necessitamos da sabedoria, do fortalecimento, da força, meu Pai, do vigor e a graça do Senhor, da maturidade espiritual. Meu Pai, por isso eu peço ao Senhor, ajuda este irmão. Senhor, meu Pai, nos ensina, Senhor, a permanecer, mesmo no momento mais difícil, de pé, a permanecer firme na Tua presença. Senhor, meu Pai, segura as nossas mãos e venha, Senhor, nos manter de pé. Senhor, na Tua presença, que em momento nenhum venha abalar a nossa fé. Senhor, mesmo, Senhor, meu Pai, chorando. Senhor, meu Deus, chorando e rindo ao mesmo tempo. Meu Pai, eu peço ao Senhor, nos mantém na Tua graça, no Teu fortalecimento. Venha nos ajudar. Senhor, nós queremos ser fiéis ao Senhor até o fim. E por isso, meu Pai, venha honrar a fé deste irmão. Meu Pai, talvez esta pessoa está passando por um problema, uma dificuldade, mas nós sabemos, meu Pai, Senhor Jesus, que o Senhor está nos ensinando, o Senhor está nos amadurecendo, o Senhor está, Senhor, meu Deus, nos abençoando com a Tua graça e o Teu poder. Ó Pai amado, venha nos conceder a sabedoria no nosso falar, no nosso agir, no nosso pensar. Ó Pai amado, nós somos falhos e pecadores, e por isso, todos os dias nós estamos aqui, meu Pai, não para honrar a nossa carne, nem o nosso eu, mas, Senhor, para buscar a Tua presença, porque nós, sem a Tua graça, sem a Tua misericórdia, nós não somos nada. E por isso, meu Pai, eu peço ao Senhor, mais uma vez, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, as minhas iniquidades, tudo aquilo de errado que falei, pensei e fiz que não agradou o Senhor, que o Senhor possa ter misericórdia de cada um de nós e nos purificar com o Teu sangue de todo mal e de todo pecado. Ó Pai querido, Senhor Jesus, vem abençoar a vida do meu pai, pastor Antônio, fortalecendo, guiando, abençoando a cada dia mais a vida da minha mãe, missionária Eliane. Meu Pai, este ministério Casa de Oração, que o Senhor possa honrar de todas as formas, prosperar de todas as formas, abençoar, guardar e livrar de todo mal, que toda palavra de maldição, oração contrária, calúnia, fofoca, maldição, obra do mal, inveja, perseguição, afronta, que venha cair por terra, venha ser repreendido e destruído nesta manhã, meu Pai. Senhor Jesus, nós colocamos em Tuas mãos e pedimos ao Senhor, faça a Tua vontade e o Teu querer sobre os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas causas, porque nós confiamos em Ti. Senhor, meu Pai, sabemos que o Senhor, no tempo certo, na hora certa, o Senhor irá operar e agir sobre as nossas vidas. Ó Pai amado, venha nos ajudar, Senhor, em todas as causas das nossas vidas, em todos os momentos. Senhor, esteja conosco, nos ajudando, nos guiando e nos abençoando com a Tua graça e o Teu poder. Ó Pai amado, Senhor Jesus, talvez este irmão, esta irmã na parte da manhã, às 5 horas da manhã no dia de hoje, Senhor, meu Pai, ou essa pessoa já está no seu local de trabalho, Senhor Jesus, que o Senhor possa fortalecer, conceder um bom dia de trabalho para este irmão, um bom dia de trabalho para esta irmã. Meu Pai, talvez essa pessoa que ora e clama, pedindo ao Senhor não somente a sabedoria, mas pedindo também para que o Senhor possa abrir as portas sobre a vida dele. Meu Pai, abre as portas sobre a vida dela, deste irmão, desta irmã. Entra com providência. Meu Pai, talvez este pai de
família, esta mãe de família, meu Pai, não sabe mais o que fazer, pois as portas se fecharam. Eu peço ao Senhor, abre as portas e opere o teu milagre. Meu Pai, prospere as nossas vidas financeiras, honra a vida profissional deste homem, desta mulher. Meu Pai, que o Senhor possa tocar em corações e operar milagres, abrir olhos espirituais, falar com este homem, falar com este jovem, esta mulher. Pai querido, esta pessoa, abre os nossos olhos, nossos ouvidos espirituais, venha mostrar para nós e nos conceder o discernimento e a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Pai querido, muito obrigado por tudo. Tudo que o Senhor tem feito, meu Pai, ainda irá operar sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, pois eu creio no meu milagre. Mesmo que aos nossos olhos, meu Pai, pareça ser impossível, mas eu creio no Senhor, no Deus Todo-Poderoso, que está com cada um de nós, meu Pai, pode transformar o impossível em possível nas nossas vidas. Pois o Senhor é Deus de promessas. Pai querido, e o Senhor, meu Pai, não falha. O Senhor é poderoso, meu Pai. Senhor Jesus, e por isso, muito obrigado. Abençoe este irmão, esta irmã que vai estar me ouvindo. Abençoe a minha vida, os meus planos, meus sonhos, meus projetos, a minha casa, todas as áreas de minha vida, meu Pai, minha vida espiritual, material, financeira, emocional, sentimental. Pai querido, este canal, que o Senhor possa continuar prosperando, Senhor, abençoando pessoas através dessas orações. Abençoe o meu outro canal também, Antônia Souza Oficial, o outro canal, Família Jaconvé, meu Pai, o outro canal, Bíblia Sacroficiale, meu Pai, e os outros canais de oração, que o Senhor possa abençoar grandemente com a tua graça e o teu poder. Senhor, mais uma vez, muito obrigado. Em nome do Pai, Senhor, nos conceda sabedoria, discernimento, a graça e a misericórdia do Senhor. Em nome do Filho e em nome do teu Espírito Santo de Deus. Amém, amém e graças a Deus. Glória a Deus. Mais uma oração. Eu creio que você, meu querido irmão, minha querida irmã, pela graça e a misericórdia do Senhor já foram abençoados. O vídeo ficou um pouquinho grande, mas isso nunca nos impede, não nos impediu de nós estarmos aqui orando e clamando ao Senhor. Muito obrigado por você estar aqui me ouvindo. Que o Senhor venha conceder um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para a vida de cada um dos nossos queridos irmãos e irmãs. Deixe o seu like, compartilha e até a próxima oração. Te encontro aqui no quarto elo desta campanha de oração, buscando a sabedoria divina da parte do Senhor sobre as nossas vidas, amém? Que Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus.